Senhor nosso Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruístes a morte, herança do antigo pecado transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado que estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores, mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas, esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes. Cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda antes aqueles que o tospiam. Ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprove ao Senhor esmagar o servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo,
justificará muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação
eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Marchotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes. A quem buscais? Eles responderam-lhe. A Jesus, o Nazareno. A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhe. Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente. A quem buscais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus. Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito. Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro. Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Estão ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe. Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe. Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, porque me bates. Então, Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então. Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo. Não sou. Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo.
Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o, vós próprios, e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus perguntou: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu o judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és o rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solde alguém pela Páscoa. Quereis que vos solde o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era o salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas. Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam:
Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Eis o vosso rei. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas rei dos judeus. Mas que ele afirmou: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam uma vara e esponja, embebida em vinagre. Planear a sua morte em silêncio.
mortos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia, aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro. Depois ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos agora de escutar a palavra de Deus, a paixão de Jesus. E é impossível ficar indiferente. O silêncio que paira depois desta leitura diz tudo. Toca-nos, comove-nos, talvez até nos arranque uma lágrima. Mas atenção, é fácil chorar por um homem morto. O difícil é seguir o caminho desse homem vivo. É fácil comovermos-nos com a dor de Jesus. Difícil é reconhecê-lo naquele vizinho que está sozinho. É fácil beijar a cruz aqui. Difícil é abraçar a cruz dos outros, com os seus problemas, as suas feridas, os seus silêncios. É fácil condenar os que gritaram crucifica-o. Difícil é perceber quantas vezes nós também viramos a cara ou ficamos calados diante das injustiças. Hoje, Jesus continua a ser traído, humilhado, cuspido em cada pessoa desprezada, abandonada, ferida. E a pergunta que fica é esta: onde estou eu nesta paixão? Sou Pedro que nega? Sou Pilatos que lava as mãos? Sou Maria que fica de pé ao lado da cruz? Ou sou alguém que olha de longe sem me envolver? Hoje não é só Jesus que morre. Hoje morre também a indiferença, se deixarmos. Hoje é dia de escolher. Ou apenas sentimos pena, ou deixamos que esta cruz mude a nossa maneira de estar no mundo. A luz de Cristo não é para se admirar, é para se viver. Amém. E nós vamos agora pedir, e tenham paciência, eu sei que foi um bocadinho comprido, estamos já um pouquinho cansados, mas vamos continuar para quem puder levantar-se. E neste dia vamos pedir, além das nossas intenções,
Vamos pedir pelas intenções de todo o mundo. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra e a todos nós. Maria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, mesmo doente como ele agora está, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os ministros e pelos fiéis. Oremos pelo nosso Bispo António Moideiro e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos judeus. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa família, para que o povo da primeira aliança, que agora é conhecido pelos piores motivos, alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para dar-vos ao mundo testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus.
Deus eterno e onipotente, que criaste os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos governantes. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos atribulados. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e onipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui não está mais nenhum aviso, nenhuma intenção. Mas eu lembro-me, ainda neste domingo, quando as pessoas da Ucrânia, de uma cidade da Ucrânia, que eu agora não posso precisar o nome, iam também para a missa, como nós vamos à missa e fomos à missa no domingo. No domingo que era de Ramos e que eles levavam também o Ramos, como nós levávamos o Ramos. Eles levaram com míssil. Eu iria pedir pelo povo ucraniano, sobretudo, e pelas pessoas boas que existem na Rússia e que de facto não fazem porque ou podem morrer ou podem ter um destino de facto adverso devido ao sistema vigente. Eu iria pedir sobretudo por aqueles que morrem e que é uma dor de alma ver as crianças a chorar, famílias a quem morreram mais que um elemento, e porque é eles e não nós, para que o Senhor nos ajude a ver num irmão que sofre ao lado, mesmo que este lado seja do outro lado, e que lhes dê a resiliência para não desanimar no meio destas vicissitudes. Oremos ao Senhor. E passamos agora a outra fase. Depois da fase da Palavra de Deus, depois da fase do relato da paixão, é agora, e depois de termos apresentado as intenções por todo o mundo, é agora tempo de passar precisamente para a adoração da cruz. Enquanto esperamos que, entretanto, a cruz chegue, como é habitual, ela vai ficar precisamente, enquanto se canta, vai ficar aqui à frente. Estarão cestinhos, uma vez que o ofertório de hoje, além de ser também para o Horta Ribeira, é também para os lugares santos. Nós iríamos, de facto, aproveitar realmente esta ocasião para além de a ir apresentando progressivamente, para pedir-lhe a este Jesus que morre na cruz, que nos dê vida. E somos convidados agora
a fazer uma fila. Eu só pedia, de facto, é que as pessoas à frente tenham paciência, deixem primeiro que façam fila as pessoas que estão no último banco e depois, assim sucessivamente, para que, em vez de irmos descendo, vamos descendo, mas a partir da porta da rua. E, ao chegar aqui junto à cruz, somos convidados, se assim o entendermos, a dar o nosso contributo, a nossa esmola, e aqui nós somos convidados precisamente, eu até pedia que se calhar pusessem as velas no chão. E então aqui ou fazemos a genuflexão, ou ficamos um pouco de joelhos, ou então, se calhar é mais prático, ficarmos aqui um bocadinho de pé. Podemos tocar com a mão, se assim o entenderem. E cada um fará aquilo que, se calhar, não é preciso ser, se calhar, aquilo que todos vós sabeis. Para mim será uma coisa, para outros será outra. Acho que fica bem diante daquilo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu povo, e tu me entregaste à morte, depois de me teres flagelado. E tu me entregaste aos príncipes dos sacerdotes. Meu povo, que te fiz eu, em que te contristei. Responde-me.
abriste o peito com uma lança, meu povo, que te conduziste ao pretório de Pilatos, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me. Alimentei-te com maná no deserto. E tu me feriste com bufetadas e açoites, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me. Mantém-te a sede com água saída do rochedo. E tu me deste a beber fel e vinagre, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me. Para te salvar, feriu reis de Canaã. E tu me feriste a cabeça com uma cana, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me. Em que o cetro real E tu me colocaste na cabeça uma coroa de espinhos, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me. pelo meu poder e levei-te acima dos outros povos. E tu me suspendeste no patíbulo da cruz, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não adoram. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não adoram. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Insultado não pagava com injúrias, maltratado não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro da cruz. Suportou as nossas enfermidades. E mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós.
Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor meu bom Jesus crucificado, na cruz que meu pecado preparou, mas quem não há de amar Jesus amado, a quem tão sem medida nos amou. Oh, bom Jesus amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Que de martírio, de humilhações, para salvar Jesus a humanidade, para fazer de nossos corações o templo da Santíssima Trindade. Oh, bom Jesus amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Passamos agora à terceira parte da nossa celebração, que é precisamente a preparação do altar para que possamos todos comungar, não de qualquer missa que se tenha celebrado hoje, porque, como sabeis, hoje e amanhã não há missas, nem hoje e amanhã, só a vigília pascal é que é permitida, e por isso, por exemplo, hoje, se houvesse algum funeral, é um toque muito simples e não teria no funeral no sino não tocava. Temos amanhã que não vai tocar. Uma senhora que faleceu em Casal de Álvaro, o funeral é amanhã, o sino fica calado. Isto porque o Senhor morreu na cruz e no dia da sua morte é o sinal de respeito que nós apresentamos para lembrar esse facto, e por isso daí todos estes ritos que em condições normais podem ser ou não festivos, aqui são mesmo inexistentes, não podem existir, não podem ser
cantados, tocados e o sino concretamente. Eu peço, de facto, às acólitas que venham chegado o momento em que nós vamos buscar o Santíssimo, acompanhado destas duas velas. Podem pôr aqui no chão. Porque não houve Eucaristia, neste momento as acólitas vão buscar um corporal para colocar aqui no altar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder, glória para sempre. E felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sabia nem que era verdade, mas a tua palavra seja salva. Eu peço, António, Ministro da Comunhão. Posso ficar aqui à frente e então tudo comigo.
divina Eucaristia, dá-nos força e vigor para irmos ao encontro de Cristo nosso Senhor. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. No sacrário está presente nosso Senhor Jesus, quis ficar eternamente para ajudar a nossa cruz. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. O sacramento divino já presente em nossos dias, fica conosco para sempre, conduz o nosso destino. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa em mãos a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Eu peço que agora possam levar as toalhas. E termina assim deste jeito. É um dia diferente. Estamos a mudar o Santíssimo, que em condições normais, como sabeis, fica em frente no altar mor. Nestes dias recomenda-se, quando houver, e aqui há esta situação que serve de sacrário alternativo, para que, através deste sinal visível, além de outros, possam indicar precisamente que Jesus morreu. Embora nós saibamos que Ele ressuscitou, hoje estamos a celebrar e a lembrar a sua morte, para que nos dê vida e vida com abundância. E por isso a cruz fica aqui exposta ainda com estas duas velas acesas. É o dia da cruz, é o dia da morte de Jesus na cruz. Relembro aquilo que vós já sabeis. No próximo domingo faremos a vigília pascal na igreja. Os que puderem, ouçam. É um sinal. Às vezes a gente pode, de facto, não sermos tão praticantes como gostaríamos. É nestas alturas que a gente vê quem é ou quem não é praticante. Se puderdes fazer um esforço para não faltar, acho que era importante, até para que cada um saiba que a nossa santificação também passa por estes passos. Nós vamos sair
Vamos sair, portanto, depois em silêncio. Até amanhã.